Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Evangelho no Lar pela Associação Espírita Fé e Caridade. Nós fazemos esses encontros todos os domingos à noite e nesse domingo nós temos um convidado especial. Nós vamos falar sobre uma obra muito bonita que foi lançada esse ano, que é As Perguntas de Jesus. Nós vamos seguir o nosso roteiro, como todos os domingos à noite. Nós iniciamos com a prece inicial, fazemos em seguida a leitura de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ou então de outra obra espírita, né? E hoje estaremos lendo um trecho do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, que está citado aqui nas Perguntas de Jesus, e na sequência fazemos os comentários e encerramos com a prece final, assim como a gente faz em casa, né? O importante do Evangelho no Lar é a gente ter um dia fixo, um horário fixo para fazer o Evangelho, e o nosso que a gente escolheu aqui para fazer em conjunto todos nós é aos domingos às 8 da noite. Então, pessoal que está chegando, vamos separando uma aguinha, quem quiser já vai buscando uma água, é sempre legal a gente ter uma aguinha que fica fluidificando, né? Então a gente já vai receber daqui a pouquinho o nosso convidado, que é o autor do livro As Perguntas de Jesus, o Felipe Trúculo Mascarenhas. Felipe, se você já estiver por aqui, é só fazer o pedido aqui, né, o request ou o pedido para entrar na live, eu já te incluo. Enquanto isso, pessoal, enquanto o Felipe vai chegando, eu vou pedir para vocês que estão aqui com a gente, que sempre participam, muito bom ver todos aqui que participam todos os domingos, e quem está participando também pela primeira vez, fique à vontade, entra mais aqui com a gente, fique à vontade para colocar comentários, e tem ali no ladinho, vocês vão ver aqui embaixo, um pontinho de interrogação. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu convido vocês a fazer perguntas por ali, porque assim fica gravado para quem for assistir depois, tá bom? Com o Felipe. E enquanto o Felipe vai entrando, pessoal, coloquem da onde vocês estão falando hoje, qual é a cidade da onde vocês falam. Felipe, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que você está falando de Porto Alegre hoje, Felipe. Boa noite, Emília. Que alegria estar aqui. Estou falando aqui de Porto Alegre, sim, e muito feliz de poder hoje compartilhar com vocês da prática do Evangelho no Lar e poder falar um pouquinho da experiência desse livro, das perguntas de Jesus. Obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo. Imagina, Felipe, obrigada, gente. Nossa, os trabalhadores aqui da Associação Espírita Fé e Caridade, que é de Florianópolis, né? A nossa casa fica no centro de Florianópolis, que é da onde eu estou falando agora, estou aqui em Florianópolis. Nós todos os domingos fazemos esse Evangelho no Lar, né? Desde o início desse ano. Movemos as nossas atividades da casa desde o início da pandemia para os canais digitais. E temos um grupo de estudos em que a maior parte dos participantes lê o seu livro. Estamos todos encantados, Que muito legal. felizes mesmo por essa obra tão que acalenta mesmo, toca a gente, sabe? Então, por isso quisemos te convidar para vir aqui contar um pouquinho mais para a gente e ajudar a divulgar também essa obra que é tão bonita, né? Então, quanto mais pessoas puderem conhecer, quanto mais pessoas puderem ler, a gente tem certeza que vai ser tão prazerosa essa leitura quanto foi para a gente, né? Quem ainda não leu, eu ouvi hoje, enquanto a gente convidava em alguns grupos, Felipe, uma pessoa disse assim, eu tô com esse livro aqui na mão, ainda não li, vou aproveitar para ler. Então Que fica sempre aquele legal. lembrete, né? Nossa, que bacana demais. Pessoal, até assim, antes da gente iniciar, eu queria só fazer a tua apresentação formalmente, Felipe, que o Felipe, então, é natural de Porto Alegre, ele é expositor espírita, voluntário do Centro Espírita Leon Denis, lá de Porto Alegre, e ele colabora na área de estudo do espiritismo, na área de comunicação social espírita, é multiplicador da gestão do saber ambiental, apresentador do programa Sexta-feira Literária da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ocupa o cargo de Relações Públicas, é graduado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador, extensionista e desenvolve estudos no campo da ecologia e do bem viver. Olha, muito prazer realmente ter você aqui com a gente, Felipe, e eu vou te convidar para a gente fazer então a prece inicial, e na sequência eu tenho algumas perguntas, né? Tem a nossa leitura e tem algumas perguntas sobre o livro para você, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Vamos Pessoal, em... vamos então
aproveitar esse momento para fechar os olhos. Vamos ficar numa posição confortável e agradecer esse momento de estarmos juntos mais uma vez no nosso Evangelho no Lar, de podermos ter esse momento para a gente, para o estudo, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, aproveitar para nos conectar nosso coração com Jesus, com Deus, nosso Criador, e pedir que seja um estudo, que seja um momento de Evangelho, que nos ajude a pôr em prática todas as mensagens e a boa nova que Jesus veio nos trazer, que a gente consiga colher daqui aqueles ensinamentos que nos inspirem a ação no nosso dia a dia. Agradecemos a cada um que está aqui junto com a gente, quem está aqui ao vivo assistindo. Se você está assistindo a gravação também, muito obrigada por estar aqui e vamos seguir juntos em mais esse Evangelho. Que assim seja. Felipe, queria te convidar então para ler para a gente. Quem não está com o livro, pessoal, pode ler também lá na Bíblia ou no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. O Felipe, então, se puder ler para a gente, está ali na página 41 do livro que está aqui, As Perguntas de Jesus, que é o livro que o Felipe escreveu e lançou agora em 2021. Claro. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1, né? Isso? Isso. Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? E perguntava-lhes: Quantos pães tendes? Uma pergunta que Jesus faz a eles. Essa é a pergunta do capítulo 4, que abre esse capítulo das perguntas de Jesus. E até antes da gente entrar nesse trecho em específico, a Fabiana está comentando que é a passagem predileta dela no livro. Eu vou confessar que a minha também, porque assim, enfim, o livro inteiro é maravilhoso. Eu me senti numa viagem, sabe, interna, fazendo algumas revisões de conceitos, assim, para vocês saberem, pessoal, no capítulo 1, né, a pergunta é: qual o teu nome? No capítulo 2, a que vens? E no capítulo 3, o que buscais? Então, para mim, foi assim uma sequência lógica do autoconhecimento, né? Da nossa jornada evolutiva. E quando chega no capítulo 4, e não é à toa que a gente escolheu esse capítulo para conversar aqui com o Felipe hoje à noite, a gente vê introduzido o elemento do outro. A fraternidade, o convite de Jesus à fraternidade. Então a gente sai da gente mesmo, né, para olhar o outro. E até antes da gente entrar nesse trecho, Felipe, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre o livro, sabe? Como é que surgiu essa inspiração? E a gente sente, assim, ao ler o carinho que você teve na edição desse livro, né? É uma costura realmente muito bonita. Parabéns, obrigada. E conta pra gente um pouquinho mais sobre como é que foi essa jornada dessa construção dessa obra. Claro, que legal, Emília. Sabe que o livro, esse livro, ele é um trabalho coletivo, né? Essa edição, esse carinho especial com a edição, com a escolha das fotos, ele veio muito também da equipe da editora da Fergs, né? Da Fergs Editora, a Cláudia, a Beth Barbieri, a Roseni, que foram as pessoas que foram, a partir de diálogos, do sentimento que a gente teve muito ao escrever o livro, foram também pensando imagens, as imagens que são do Bruno Paz, um companheiro nosso do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Porto Alegre. Então, a gente sente que a obra ela é uma criação coletiva, né? Ela vem, olha aí que legal. Ele viajou pela região toda e o pessoal pediu as fotos para ele. Mas a ideia em si de escrever sobre as perguntas de Jesus, ela surge a partir de uma grande amizade
de uma troca de informações, né? Eu tenho um grande amigo com quem eu já montei algumas palestras, assim, trocando informações, que é o Luiz Guilherme, lá de Petrópolis, né, cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ele teve essa ideia em 2017 e começamos a conversar sobre a ideia, ele ia montar uma palestra com esse tema, e eu comecei a montar aqui. Eu disse para ele, vou montar aqui também, eu também vou fazer essa palestra aqui. E aí trocamos muitas informações e eu montei a palestra também aqui e comecei a apresentar aqui no Sul. E depois de algum tempo, por estímulo de alguns amigos, e especialmente do Vinícius Lousada, que começou a dizer, precisa botar isso, né? Transforma isso num livro, começa a escrever. E aí, a partir disso, né, desses estímulos, desses convites de amigos, né, que sempre foram chegando, comecei a partir do roteiro da palestra, desenvolver as reflexões sobre as perguntas, aí acrescentando outras referências, pegando o roteiro de outras palestras que eu já fazia, e aí acrescentando algumas coisas ali. Aí trouxemos mais algumas perguntas, que daí estão no livro Boa Nova. São 10 que estão no Evangelho, as 10 primeiras, e as últimas 5, elas estão no livro Boa Nova, né, da psicografia do nosso querido Chico, da autoria do Humberto de Campos. Então foi mais ou menos essa trajetória da ideia e da inspiração para escrever essa obra. Nossa, que legal, que bacana esse incentivo dos amigos, né? E que bom que você topou esse desafio, né? Está beneficiando tanta gente. Então, Felipe, entrando aqui na questão mesmo do capítulo 4, né? Aproveitando que você está aqui com a gente para ir ainda mais fundo nesse capítulo que me tocou tanto, a Fábio também comentou que foi o preferido dela, né? Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse capítulo, até para o pessoal que talvez não esteja ainda com o livro, conhecer um desses capítulos e ao gostar de um, com certeza, gente, vocês vão gostar de todos, tá? E, Felipe, me conta, então, ali, né, nesse tema, né, no capítulo 4, como é que a gente deve interpretar essa pergunta? Quantos pães tendes? Né? Essa é a pergunta que Jesus faz aos discípulos. O que você nos recomenda? Que olhar que a gente deve ter perante essa pergunta? Bom, primeiro que quando nós vamos fazer uma interpretação do Evangelho, ela não pode ser uma interpretação que seja baseada num achismo nosso. Né? É preciso que a gente vá para o Evangelho de coração aberto, e também hoje que nós temos os recursos que a doutrina espírita nos oferece, que nós possamos ir para lá também, para essa busca, né? Ou como diz a Alcione no livro Renúncia, para essa pesca de luzes espirituais, que é adentrar-se pelo estudo do Evangelho. É importante que nós façamos isso com esses recursos que o conhecimento doutrinário nos traz. E aí também vai ser importante conhecer um pouquinho do contexto histórico, entender a circunstância, para que nós possamos entender o peso daquela lição no contexto, e aí abrimos também o coração para trazer para a nossa realidade, poder trazer a lição para a nossa experiência cotidiana. Penso que as perguntas, elas nos movimentam a sair de uma atitude, às vezes, passiva também, de só estar ouvindo. Quando nós ouvimos uma pergunta, nós somos convidados a um movimento também de resposta. Nós vamos ter que olhar para dentro e dar uma resposta. Nesse contexto específico, nós propomos aqui uma reflexão no sentido, até muito também baseado no que o Emmanuel vai comentar, e outros comentadores do Evangelho vão nos trazer reflexões, de que os discípulos foram chamados ali, quando ouvem essa pergunta, a parar e perceber que necessidades haviam naquele momento. Porque eles ficam preocupados porque havia alimento só para eles, só para os 12, eles haviam levado alimento para eles, né, para o colégio apostólico, mas eles estavam há 3 dias convivendo com aquelas pessoas, presenciando Jesus, atendendo aquelas pessoas, mas eles ficam preocupados consigo. Então, quando Jesus propõe, quando eles vão e falam para Jesus que estava na hora de mandar o povo embora,
porque eles não iam conseguir alimentar todos e tal, Jesus propõe uma pergunta no sentido: quantos pães tendes? O que vocês dispõem para poder oferecer a essa multidão? Muito num sentido de nos chamar a um olhar para as nossas potencialidades, para aquilo de que nós já dispomos. Então, há lições, algumas lições possíveis, né? Essa lição do chamado para olhar as necessidades que por vezes estão ao nosso lado, numa dor do outro, numa necessidade do outro, e que nós, por vezes, às vezes até estando na presença do Cristo, ou se nós fôssemos fazer uma analogia com um vasto conhecimento doutrinário, por exemplo, nos tornarmos insensíveis a uma necessidade urgente de uma outra criatura. Então, Jesus propõe, né? Quantos pães tendes? Chamando assim, o que eu já tenho, que eu posso dispor e que eu posso colocar para o auxílio. Então, penso que há aqui um chamado de Jesus à solidariedade, à fraternidade e à partilha daquilo que nós já dispomos e podemos compartilhar com o próximo. Você coloca assim, equivale a dizer de que recursos e valores dispões dentro de ti para servir de instrumentos ao fluxo do amor divino para o mundo. Acho linda essa frase. E aí, um pouquinho mais adiante, você vai nos chamar a atenção para como é que nós estamos ouvindo os apelos do alto, né? Estamos ouvindo os apelos? Você pode comentar um pouquinho sobre isso também? Sobre essa postura que você faz? Isso é muito nesse sentido, né? Pensando nesse contexto em que, por vezes, nós pedimos a possibilidade de servir, de ser instrumento da espiritualidade maior. Nós fazemos uma prece, ou estamos no nosso Evangelho no Lar, e no nosso Evangelho no Lar fazemos uma prece pedindo: Deus, que eu possa ser útil, que eu possa auxiliar, que eu possa de alguma forma poder estender, né, algum bem ao próximo. Mas essas respostas, as possibilidades, elas vão surgindo não necessariamente como nós idealizamos ou imaginamos, mas de acordo com as necessidades do momento, com as necessidades que nós temos também de evolução, mas com as necessidades do contexto e da situação que nós estamos vivenciando. E se nós estamos desatentos, e aí há até contos que nós vamos encontrando na literatura espírita que nos mostram disso, né? Desse momento em que nós fazemos um apelo por servir, por poder fazer algum bem, e nos tornamos e silenciamos os nossos ouvidos ou a nossa percepção espiritual por um momento em que a situação se apresenta para que nós possamos fazer o bem, né? Ou deixar que esse amor divino flua através de nós, que esse fluxo se estabeleça. Então, nós podemos não perceber que numa conversa com algum coração querido, nós podemos estar ali recebendo um convite, um apelo a dar um pouco de nós, a dar um pouco de atenção. Ou, quando nós ouvimos uma palavra rude, áspera, que nós possamos também doar um pouco através da tolerância, da compaixão, de uma compreensão, ou que seja de uma resposta assertiva, enérgica, mas serena, baseada na amorosidade, não numa busca por duelos ou disputas, né, ou de odiosidades, mas ouvir também o apelo do Cristo que vai chegando em diferentes circunstâncias e situações. Então é muito nesse sentido também, de não silenciarmos os apelos que vão chegando, porque eles vão se desdobrando a qualquer momento em nossa vida. Então é fazer a prece quando nós pedimos a possibilidade de servir e estar atentos a todas as possibilidades. Felipe, nesse contexto exatamente você traz o risco, né, da atitude mental ligada ao deserto do sentimento. O que é o deserto do sentimento? Aconteceu uma coisa muito interessante. Ontem à noite eu recebi um e-mail
com a divulgação de um artigo de uma amiga que estava sendo publicado, e eu soube, depois, hoje mandei uma mensagem para ela, eu soube que já tinha sido publicado. Por que o e-mail chegou ontem para mim? Não sei, não sabemos. Essas mensagens da espiritualidade. Um artigo da irmã Aila Pinheiro de Andrade, que é uma pesquisadora, uma teóloga, né, uma freira, professora de ciências da religião, lá em Fortaleza. E ela escreveu um artigo sobre a presença de Deus no deserto, fazendo um resgate teológico sobre o quanto, na tradição bíblica, a experiência do deserto ela surge para as criaturas de diferentes formas, especialmente nos momentos de transição e transformação, mas também de manifestação divina. E aí eu fui lendo o artigo, fui meditando, né, sobre essa proposta do deserto, do sentimento, mas ela fala assim, o deserto, ele apresenta tanto a possibilidade do silêncio em que nós podemos ouvir a presença de Deus, os apelos de Deus, mas ele também traz a expressão da aridez. Então ele traz um aspecto simbólico, e no caso aqui, que nós colocamos aí, né, do deserto, do sentimento, empregando muito esse recurso de uma metáfora para quando nós encontramos o nosso sentimento numa espécie de aridez. Quando nós... essas metáforas com a natureza, elas sempre expressam, né? O Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, quando ele está descrevendo o encontro de Abigail e Saulo, ele está falando de um momento muito feliz para os dois, ele fala assim, a natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas. Então, aqui o recurso para falar do deserto, ele está nos falando muito desses momentos em que nós tornamos o nosso mundo interior árido. Então, com essa metáfora de que nós podemos nos tornar insensíveis à dor do outro. Insensíveis até mesmo com a nossa dor. Com a nossa dor e com a dor do outro. Quando, por vezes, o intelecto obscurece o nosso sentimento. Pode acontecer de que nós olhemos para os recursos disponíveis e, de forma lógica, acreditemos que eles não são possíveis de suprir as necessidades das criaturas que ali estão. Mas se nós deixamos que a compaixão nos envolva, se nós aliarmos o intelecto, e essa é a grande proposta da evolução do espírito, né? Aliar o progresso intelectual com o progresso moral, com o desenvolvimento, né? Com a depuração do sentimento, aí nós conseguimos ir aos poucos nos tornando esse canal do fluxo do amor divino. E aí esse mundo íntimo começa a florescer. Nós vamos saindo, é como uma chuva de bênçãos, aí usando uma metáfora aqui, né? Uma chuva de luzes germinasse ou fizesse com que esse deserto pudesse então florescer, dar frutos, dar possibilidades. É muito nesse sentido também que nós usamos aí. Mas também o deserto é o local onde nós podemos ouvir a presença de Deus e empreender os momentos de transformação. Porque é num deserto que eles estão quando essa passagem está acontecendo. É num local deserto, árido. E assim como eles vão ter esse momento de dúvida, esse momento de falta de fé, naquela possibilidade, eles ouvem também a fala do Cristo. E aí eles vão se manifestar. Porque são 3 dias e precisa Jesus perguntar. Eles não perceberam antes disso. Por 3 dias, né? Realmente é o deserto do sentimento que estava acontecendo ali. E Felipe, você falou agora do fluxo do amor divino, e você traz a questão do fluxo, né, da ação, do movimento, e muitas vezes, né, e numa dessas vezes aqui nesse capítulo, né, você nos traz sobre os riscos de nós obstruirmos esse fluxo.
né? Sobre obstrução do fluxo desse celeiro divino, né? O que que isso significa? E como que a gente pode evitar também, né? De ser aí esse obstáculo para que esse fluxo de amor aconteça. Eu me lembrava no livro Libertação, do Espírito André Luiz, pelo Chico, um benfeitor espiritual vai dizer que o mal é como um quisto, como se fosse assim, uma criação em que nós queremos reter algo, em que nós queremos reter numa ilusão, numa bolha somente nossa, reter o fluxo dessa força divina. Ele vai fazer essa comparação do mal como sendo isso, né? Uhum. E se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós vamos ter aquela passagem que o Espírito benfeitor comenta, aquela passagem do celeiro repleto, daquele homem que enche o celeiro e que fala, olha, eu tenho esse celeiro guardado para mim, eu vou ter comida, né, para tempos, para muitos anos e tal, e ele desencarnaria no dia seguinte. Aí o Espírito fala, ó, de que adianta reter tudo isso se a vida pode nos chamar de volta? Como colocar à disposição os recursos de que nós já dispomos? Uhum. O Emmanuel, no Pensamento e Vida, no capítulo chamado Auxílio, vai falar, ele que vai fazer essa metáfora, nos colocando como esses canais do fluxo do amor divino. E ele vai dizer que quanto mais nós nos colocamos à disposição, quanto mais nós estendemos possibilidades, mais nós vamos sendo supridos pela luz divina. Eu penso muito na imagem de um rio caudaloso que, se ele se represa, a vegetação à frente dele, ela sofre, ela vai experimentar. O rio, por onde ele passa, ele vai promovendo florescimento, vida. E da mesma forma nós, né, nessa analogia que o Emmanuel vai fazer, nos colocando como esse fluxo da luz divina. Então, quanto mais nós oferecemos, quanto mais nós nos colocamos ao serviço do bem, mais possibilidades vão chegando. Não significa que sejam situações fáceis. Não significa necessariamente isso, né? Nós vemos que há, por vezes, grandes desafios que vão se apresentando, mas também o nosso coração vai se enchendo, vai se repletando, e nós vamos sempre sendo auxiliados também. Sempre chegam para nós possibilidades de auxílio, porque a vida responde. A vida é essa constante causa e efeito, essa ação e reação, não no sentido mecânico da coisa, mas no sentido de que aquilo que nós oferecemos nós vamos receber, de diferentes formas, por diferentes meios. Felipe, até antes de continuar e tem mais perguntas para você, eu queria convidar o pessoal também. Aqui embaixo, pessoal, no cantinho aqui da direita da tela de vocês, tem um pontinho de interrogação, um balãozinho. Vão ali, escrevam as perguntas de vocês também, aproveitando a presença do Felipe, que está aqui com a gente. O Felipe Trúculo Mascarenhas, ele é o autor desse livro, lançado agora em 2021, As Perguntas de Jesus. Um livro que está realmente, que nos encanta a leitura e nos inspira realmente ao autoconhecimento, à ação, a nos colocarmos, né, como verdadeiros espíritas, né, a nos olhar primeiro, né, olhar a nossa atitude, o nosso conhecimento e olhar o outro, né, como irmãos. E Felipe, em relação a essa questão da interrupção desse celeiro, né, do fluxo de amor divino, eu, enquanto lia, fiz algumas anotações, porque às vezes a gente não interrompe só esse fluxo pelo egoísmo material. Sim, muitas vezes pelo egoísmo material, por eu querer reter, né? É como esse celeiro que esse conto que você deu exemplo, né? De querer
lotar esse celeiro por segurança, né, uma falsa noção de segurança, que eu não vou, né, passar necessidades no futuro, eu nem olho o meu irmão, né, que pode estar passando necessidade nesse momento, né, eu penso só em mim, mas eu pensei também em alguns outros perigos que trazem essa mesma interrupção, né, do fluxo, que seriam os perigos da nossa insegurança, da nossa dúvida, né, da baixa autoestima, do medo de agir e agir errado, né, enfim, da escassez, né, esse receio que muitas vezes a gente tem de que é o caso do celeiro, né, medo da escassez, e mesmo mesquinharia, né, de tempo às vezes, né, de amor às vezes, né, de que o amor tem que ser primeiro, né, para mim, o tempo, né, eu tenho pouco tempo, a gente tem essa noção de que tem pouco tempo, então se a gente tem pouco tempo para a gente tem pouco tempo para dar, né, então não é só recurso material, muitas vezes a gente interrompe esse fluxo de amor por outras tantas questões que aí vão entrar em questões psicológicas, né, e tudo mais. Faz sentido para você? Isso também resulta em estagnação do fluxo de amor divino? Com certeza, com certeza. Nós estamos muito acostumados a relacionar, né, esse dar com alguma coisa material. Mas é um dar-se também, né? É um dar atenção, é um dar uma compreensão, é oferecer vastas possibilidades. É interessante porque Jesus, ele quando os apóstolos buscam ele, a gente fica aqui pensando, se fôssemos nós que estivéssemos ali num local deserto, vendo uma pequena cesta com alguns pães, vendo uma multidão com fome, né, e pensando como nós agiríamos. E a resposta de Jesus, a pergunta que ele faz, não é uma pergunta conquanto seja para os apóstolos, e muitas vezes Jesus, depois de atender os apóstolos, os discípulos, ele faz algumas assertivas no sentido de chamá-los, né, atenção mesmo, porque o discípulo já está em condição também de ouvir certos chamados à lucidez, mas nesse caso em específico, Jesus faz um apelo para eles olharem o que eles tinham. Talvez até percebendo o medo, talvez até percebendo essa fragilidade. Né? Quantas vezes Jesus percebe a fragilidade dos apóstolos e não faz reprimendas a eles, e não cobra deles atitudes além, mas sempre responde chamando a lucidez, dando a lição, mas sempre com amorosidade. E aqui Jesus pergunta para eles, quantos pães tendes? E não assim, por que vocês estão com medo? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão sendo egoístas. Ele não faz isso. Ele faz assim, olhem para as possibilidades de que vocês dispõem. Quanto vocês têm para oferecer? E aí nós fazemos essa analogia no livro, né, também, de que olhar para as nossas potencialidades. É claro que nós, quando vamos fazer essa jornada de autoconhecimento, de procurar olhar para as nossas dificuldades, para as nossas sombras, que é importante que nós possamos olhar para elas, mas acolher aquilo que em nós precisamos transformar com coragem, mas que também olhemos para o que de bom já desenvolvemos, para as coisas boas que nós temos para oferecer, né? Não só para... Às vezes nós começamos a estudar a doutrina e começamos a fazer um trabalho, às vezes, de uma busca, um esforço por autoaperfeiçoamento e podemos nos tornar críticos demais conosco. Né? E aí nós colocamos um peso enorme, e aqui Jesus está convidando. Quantos pães tendes, né? Então, assim, qual o nível de tolerância que tu já desenvolveste? Qual o nível de compaixão? Quem sabe tu podes oferecer 1 hora do teu dia, uma migalha, 1 hora do teu dia para ouvir alguém, para escrever uma mensagem de bom ânimo, para te dedicar a um trabalho de autoaperfeiçoamento ou também de dedicação ao próximo.
São pequenas possibilidades. Aliás, esse é um ponto também chave desse capítulo, dessa passagem, dessa valorização dos pequenos gestos, das pequenas coisas da nossa vida que geram grandes mudanças, que geram As migalhas de grandes... boa vontade, né, que você traz Isso, também do Emmanuel aqui. Faz isso. todo sentido. E às vezes o risco é o que você traz aqui do seu amigo Vinícius Lima Lousada, né, do livro dele, um alerta sobre, e eu acho muito apropriado para esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, estamos mais atentos às comunicações e a nossa vida ficou mais remota, né, mais online, então a gente consome muito conteúdo, se comunica online e também acaba convivendo com uma série de estímulos, né? Esses estímulos são de toda ordem. Então você fala sobre o depósito da felicidade na ilusão e também o risco de ter atenção ludibriada e absorta no que é efêmero. Então, em tempos de conteúdo efêmero, queria que você comentasse um pouquinho desse alerta que você traz lá do livro do Vinícius. Nossa, esse é muito, muito importante. Nós estamos aqui agora conversando por uma ferramenta, pelo Instagram, e tantas outras redes sociais, que se nós não tomamos o cuidado, quando nós percebemos, estamos hipnotizados por olhar coisas que não vão nos acrescentar. E que vão gerar, muitas vezes, quando nós vemos, estamos ansiosos, estamos distraídos, por exemplo, de uma leitura edificante, de uma atitude. É claro que nós podemos utilizar, e aqui, né, estamos aqui conversando agora, fazendo reflexões sobre o Evangelho, podemos utilizar para mobilizar mesmo atividades no bem, para mobilizar recursos, né? Quantas ações são levadas a efeito pelas redes sociais ou por sites e que reúnem possibilidades de auxílio das mais variadas formas. Mas há também aqui um apelo muito grande a nós nos distrairmos. Quando vemos, estamos hipnotizados. Porque essa também é uma busca, né? Dessas... são negócios, são empresas também que buscam ali ter o seu... a sua... vender o seu produto ali. Cabe a cada um de nós também, conscientes disso, buscar o melhor emprego dessas possibilidades, mas estar atentos. Quando aquilo começa a sair do saudável, quando eu começo a me sentir ansioso, eu fazer esse exercício de sair, ou de buscar um conteúdo elevado, positivo, a gente às vezes vai esquecendo até da prece, né, das leituras. Tem um outro capítulo que que vai nesse ponto também, que é o capítulo que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais. E vai falar um pouco disso também, vai aprofundar um pouco essa ideia de que nós estamos, às vezes, falando e trocando informações que não que vão nos colocar para baixo, que não vão nos auxiliar nesse processo, né? Pelo contrário, vão nos estimular a perder o foco daquilo que nós realmente viemos fazer na Terra. Tem uma pergunta, você citou uma outra pergunta desse livro, que realmente é muito interessante esse capítulo de que palavras trocais, né? O Alberto, inclusive a Elisa, o Alberto, né, estão aqui elogiando as metáforas, né? Os nossos colegas estão aqui realmente agradecendo bastante as suas reflexões, Felipe. E o Alberto coloca uma pergunta sobre qual a pergunta foi mais significativa para você no processo de construção dessa obra. Teve alguma que para você se destacou? É muito legal, Alberto. Essa pergunta, ela volta e meia, ela aparece. O pessoal faz essa pergunta. E eu penso que depende do momento da vida que nós estamos vivendo. Eu já passei desde que comecei a fazer essas palestras, até depois da escrita, até agora, teve perguntas que em determinados momentos elas estavam falando de forma mais intensa para mim, né? Elas estavam ali mais... Agora tem uma que realmente é muito especial, que é a pergunta que Jesus faz a Simão Pedro.
tu me amas. Eu fico imaginando assim, o que foi para Simão Pedro olhar nos olhos de Jesus, depois de ter negado, naquele momento aflitivo do Calvário. Depois, Jesus em espírito redivivo, na presença dele, às margens do mar da Galileia, num momento de muita alegria, olhar nos olhos dele e perguntar: tu me amas? Nossa, eu penso que eu me arrepio todo, porque essa pergunta, ela ecoa em nós, né? Porque é o Cristo perguntando em todas as situações da nossa vida. É como quem diz assim: tu me amas? Então eu preciso que tu exerça esse amor nessa situação aqui agora. Tu Com vais esse afirmar este meus amor? outros irmãos aqui também, né? Os nossos outros irmãos aqui também. Felipe, muito legal Nossa. esse seu depoimento. Fico emocionada também, falando de Jesus, e essa leitura me emocionou demais. Confesso que em alguns capítulos, na maioria deles, eu chorei bastante. Eu queria voltar aqui para o capítulo 4, falando do pão da vida. Eu acho que do capítulo 4, de todas as reflexões que você faz, essa é a que mais me tocou. Porque você vem dizer para a gente assim, ó. Vou até ler, tá? Um trechinho aqui na página 46. Você diz assim: tudo que já edificamos de valores e virtudes é material útil no trabalho de regeneração da humanidade, regenerando a nós mesmos. Muito além da caridade material, residem os potenciais de auxílio com a palavra, a instrução, a companhia, a tolerância, o perdão. Então, esse trecho me toca muito, e você depois traz exemplos reais, né, de como é que a gente pode colocar em prática. São exemplos muito inspiradores. Então, eu queria que você trouxesse para a gente a respeito desses exemplos. Um deles é o da Lívia Lentulus, né, quando ela experimenta o pão da vida abençoado por Jesus. Mas tem outros lindos também. Queria te ouvir um pouquinho sobre esses exemplos. Nossa, essa passagem que a Lívia presencia um desses momentos, possivelmente houveram outros, né, talvez, em que as pessoas presenciaram essa situação, mas está lá no livro há 2000 anos. A Lívia, ela come uma dessas migalhas de pão e ela fala que ela se sente saciada fisicamente e espiritualmente, com uma emoção, com uma alegria imensa, né? E a gente trouxe alguns exemplos, eles são... Eu fico sempre pensando o quanto esses exemplos acontecem todos os dias em lugares silenciosos e que eles passam no silêncio. Mas quantas vezes, né? A dona Zezé do Pão, aqui em Capão da Canoa, né? no litoral aqui do Rio Grande do Sul, que há vários anos tem um forno comunitário em que ela faz pão e distribui para as pessoas e recebe doações. Tem entrevistas dela na internet falando que às vezes ela não sabia como ia ter pão e algum empresário dava, ou algumas pessoas chegavam lá e davam farinha e davam e faziam doações, que permitiu sempre continuar o trabalho de fazer os pães, entregar. A história do Chico, que 2 dias depois do Chico ter psicografado a primeira mensagem, ele recebe a visita espiritual de um espírito luminoso, né, de Isabel de Aragão, que no momento ele não sabia quem era, ele vai saber depois. Isabel de Aragão, que conclama ele a iniciar um trabalho de distribuição de pães, e ele, extremamente pobre, não sabia como ia poder fazer aquilo, mas ela fala que jamais faltariam os recursos, que os espíritos enviariam, que as possibilidades chegariam, e ele, então, mesmo sem possibilidade material alguma, mas atende a esse apelo e começa a distribuir pães. E talvez, né, sejam grandes lições que nós vamos recebendo, porque não se trata só de uma doação de um alimento, mas quando eu vou quando eu vou levar para alguém uma cesta básica, 1 quilo de feijão, de arroz, ou seja, um pão, que fluidos eu entrego quando eu faço esse gesto também?
Às vezes a pessoa só precisa ouvir. Às vezes a pessoa ela precisa mais ouvir algo, né, uma atenção, uma palavra de bom ânimo. Ou às vezes nós nem sequer o pão vamos ter para dar, mas podemos dar esse carinho. Uma prece que façamos por alguém tem um poder imenso. Nós estamos fazendo um estudo aqui pelas redes do nosso centro, do Leon Denis, aqui de Porto Alegre, sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Todo o livro se desdobra, todos os acontecimentos se desdobram a partir de uma prece de uma menina de 15 anos. Assim, então, são desdobramentos que vão acontecendo a partir de um gesto simples. Nós colocamos outro, na verdade não colocamos todo o trecho, até como um estímulo para que quem está lendo ali busque o conto inteiro, mas tem um conto maravilhoso que eu recomendo. Quem puder depois ler esse conto, duvido que não termine o conto em lágrimas de emoção profunda, que é o conto História de um Pão, que é simplesmente maravilhoso. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, também do Espírito Humberto de Campos. Esse conto é maravilhoso, conta a história de um tirano que passa a vida entre riquezas e fez um gesto de amorosidade, um gesto sem esperar retribuição. Ele deu um pão a uma criança pobre e ele deu aquele pão sem esperar nada em troca, mas estava sempre acostumado a sempre fazer algo esperando alguma coisa em troca. E aí tem que ler o conto lá para ver os desdobramentos. Ele, um soberano rico que invadia cidades, que conquistava, que tinha um palácio com armas, com riquezas, desencarna e vê-se numa situação nova, e aí os desdobramentos a partir de um simples pão que ele deu, sem esperar retribuição, que acontece. Mas aí é o convite para ler lá o conto maravilhoso. Os convites são muitos, Felipe. Assim, a gente tem um trabalho na nossa casa, no departamento de serviço assistencial, né? Tem um grupo muito especial que é a Maria de Nazaré, que há anos atende mães, né, jovens. Tem um caso agora, esse final de semana, a gente compartilhou nas redes da nossa casa de uma mãezinha jovem de 17 anos, tem um filhinho de 1 aninho, grávida de segundo filho, 5 meses, marido de 21 anos, eles precisam deixar a casa deles, agora é dia 20. E o marido é assistente de pedreiro, conseguiu construir a base da casa, mas eles não têm recursos para colocar mais nada. Né? Então, a gente está se mobilizando na nossa casa, a Sandra está aqui, colocou os coraçõezinhos, a Sandra é coordenadora desse projeto, e a gente está pedindo madeira, pia, fio, já conseguimos uma cuba lá né, eu acho que era uma cuba de pia, né, Sandra? Torneira, fogão, geladeira, qualquer coisa que funcione, que vá para a casa deles. Então, assim, os chamados são muitos, né? Como é que a gente atende a esses chamados e atende a esses apelos? Eu acho que é a grande questão que fica, né? Tanto esses materiais, quanto eu acho que o que tocou muito as pessoas, pelo que eu estou lendo dos comentários aqui, é esse apelo sobre também o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso conhecimento, coisas que às vezes a gente acha que não são dádivas e são dádivas divinas, e a gente precisa colocar, né, para operar, colocar a serviço do nosso irmão também, né? Não é só para a gente, não é só para a gente deter. Tem uma perguntinha para a gente até fechar, Felipe. Pessoal, acho que dá tempo de mais perguntas, tá? Então, usem aqui o cantinho, esse pontinho de interrogação, que eu acho que dá tempo. Mas tem uma pergunta, vai depender do tempo do Felipe para responder. Eu achei bem capciosa, da Elisa. Vamos lá. Felipe, que pergunta você faria a Jesus? Essa pergunta é boa, né? Eu acho que eu faria a pergunta que Saulo faz para ele. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E o próprio Emmanuel vai responder, né? Que nós, por vezes, queríamos ter esse encontro para ir fazer essa pergunta, né? E o próprio Jesus responde. Mas eu acho que essa pergunta eu queria fazer para ele. Mestre, que queres que eu faça? Mesmo já sabendo,
no caso de Saulo, ele responde, entra na cidade lá e lá te será dito. Então vai para a vida, que a vida, as circunstâncias vão respondendo, as possibilidades. Mas eu perguntaria isso para ele. Quer E dizer, né? A gente fala a assim, resposta é confia, né? é, e eu Confia. acho que a gente fala assim, né? Mas não sei se a gente conseguiria falar algo. Eu No acho que eu caso, seria que nem Publio Lentulus. Eu ficaria quietinha. Eu só ia ouvir. Eu acho que eu ia travar ali. A é, emoção ia é, ser tanta. aquele magnetismo, né? Em que a gente quer falar, mas é tanta emoção. É que eu gosto muito do Saulo, do Paulo. Paulo, Sim. Então eu sempre penso nessa pergunta, mas eu acho que também o silêncio seria imperioso. Né? Tem um trecho também que fala sobre o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus, que ele vê Jesus à distância. Ele também toma uma postura de... eu iria chorar, Fábio, é verdade. A Fabiana colocou ali que eu iria chorar. Só de pensar dá vontade, eu tô aqui com as Nossa lágrimas. Senhora. Nossa. Mas a de Eurípides também me chama a atenção porque é uma postura semelhante, assim, de ele se cala, ele observa, que realmente ele fala desse magnetismo, né, que é algo estarrecedor pra gente, né? É, a, Bem, diga, Felipe. a narrativa do Paulo Estevão, daquele momento do deserto, no deserto, né, do No Saulo, deserto. em que é também ali um momento em que o Saulo estava num deserto do sentimento também. A descrição que o Emmanuel faz da chegada de Jesus, ela é um silêncio, assim, né? É um momento em que a gente parece que é esse silêncio que se impõe no nosso interior, assim, de presenciar aquele momento. Tanto a descrição do Paulo Estevão quanto do há 2000 anos, desses encontros com Jesus, assim, eu acho que eles são muito fortes. Eu acho que a gente sente isso, sabia? Eu senti isso lendo as perguntas de Jesus, porque as perguntas são pra gente, né? É, Jesus não fez as perguntas só para os discípulos, para Pedro, né? Ele faz essas perguntas são eternas, são para nossa jornada evolutiva a cada momento. sim. Então, é realmente muito impactante, como disse a Larissa agora, é muito impactante. E se a gente leva a sério a leitura desse livro, gente, e realmente se pergunta e se coloca no lugar de responder Jesus, né? É uma leitura que transforma. Então, eu queria deixar esse recado para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada demais, demais, Felipe, pela tua presença aqui, pela tua caridade com a gente, do teu Que tempo, do teu isso. conhecimento. Realmente foi muito especial esse encontro. Obrigada a todo mundo que está aqui também, que participou, comentou, fez perguntas. Esse encontro fica gravado, tá? No perfil da casa, então fiquem à vontade para assistir novamente. E leiam o livro, As Perguntas de Jesus. Tão bem costurado pelo Felipe Trúculo Mascarenhas e também pela equipe da Fergs, né? Realmente é um presente. E volte outras vezes, está dizendo aqui a Fabiana, que é a coordenadora do nosso departamento de divulgação da Associação Espírita Fé e Caridade. Felipe, fica o convite para você retornar. E essas são 15 perguntas, né, Felipe? Cabe um segundo volume das perguntas de Jesus? Você pensou nisso já? Porque são muitas outras, né, que acabaram não entrando nessa obra. Tem muitas, muitas. Acho que cabe, sim, acho que cabe. Vamos ver o tempo aí. Sim. Eu soube há pouco que tem uma obra de um pesquisador que reuniu em torno de todas as perguntas que Jesus faz no Evangelho, e são em torno de 200 perguntas, Nossa. só no Evangelho. Se nós formos para a literatura mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, como o Acho que próprio vai livro para os Boa milhares. Nova, já tem muitas outras. Então, vamos deixar o tempo e a espiritualidade conduzir. Ai, que bom, muito bom ter você aqui, muito bom ler essas Obrigado. perguntas e poder conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho.
Pessoal, então a gente vai para o momento do encerramento do nosso Evangelho no Lar com a prece final. E eu queria, Felipe, se você puder nos agraciar com a prece final, seria muito bom para a gente poder ter esse momento contigo. Claro, foi uma alegria, muito bom estar aqui. Contem comigo, vai ser uma alegria voltar com certeza. Queremos te agradecer, Senhor da vida, do universo, por esse encontro dessa noite, entrelaçando corações de diferentes lugares, participando desse momento do Evangelho no Lar. Que os nossos lares sejam visitados nesse momento pela Tua luz. Possamos sentir de forma mais intensa a Tua presença e a presença dos Teus missionários a iluminar os nossos lares, a envolver os nossos corações em vibrações de paz, de esperança, de harmonia. E a Ti, Mestre e amigo Jesus, te agradecemos imensamente o amor que tens dedicado a nós há tantos e tantos milênios. E te pedimos, sê conosco, ampara-nos os passos, auxilia-nos a superar as fragilidades e a engrandecer as nossas possibilidades, a fazer florescer em nós as virtudes, os valores da Tua lição imortal. Teu nome, Mestre e amigo, nós agradecemos e encerramos o nosso encontro de hoje. Assim seja. Sim, seja. Mais uma vez, obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo aqui pela presença. E até a próxima, pessoal. Até lá. Abraço.